Agora, falando do investimento, meus amados, tu não tens como mesmo, por mais que Deus queira que você seja rico, por mais que a unção da riqueza desça, é transmissível. Tu não tens como ser grande, tu não tens como prosperar numa outra dimensão dos Bill Gates, dos quem mais? Qual é o nome mais que eu posso colocar? Elon Musk, se você não entra no investimento. Investir não é fácil, todo investimento carrega risco, mas todo risco é ponderado. Existem várias formas de investir. Mas agora qual é o problema? É que o dinheiro que eu vou produzir aqui, se eu aumentar tanto o meu consumo, imagina que eu estou a produzir nesse nível, mas o consumo é desse nível. Há um gap aqui que tem que ser preenchido. Porque se eu não consigo regular o consumo, não tenho poupança. Porque a única forma de eu poupar é, estou a produzir alto, estou a consumir pouco, essa parte estou a lançar aqui. Poupança e investimento são duas coisas diferentes. Podem ser usados de forma similar, mas não é a mesma coisa. Nem sempre quem poupa investe, mas quem investe porque poupou. E ninguém cresce sem poupança, ninguém. Você não vai crescer enquanto tu não manter poupança. Não existe valor, salário, rendimento que não é possível você não poupar. Não existe. E se você não conseguir se disciplinar para criar poupança, você nunca será próspero. Ninguém é próspero porque só recebe. As pessoas prosperam ao nível de poupança que eles criam e ao nível de investimentos que eles aplicam. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus. Não é a sabedoria humana que nós precisamos. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Comunica-nos, Pai, a sua sabedoria. Do princípio até o final desse culto, entregamos na tua direção. Assim oramos, confiante no poder que há no nome de Jesus. Amém. Cumprimenta o seu irmão. Procura alguém que você não conhece e lhe cumprimenta. Procura alguém que você não conhece e lhe cumprimenta. Procura alguém. Se você lhe conhece, não lhe cumprimenta. Vai chegar numa fase em que você conhece todos. Amém? Alguém está aqui? Uma linda salva de palmas. Ok, pode sentar, pode sentar. Quem teve que ficar na quarta-feira? Aprendeste alguma coisa? Eu já estou a mudar. Ok? Eu pelo menos já estou a mudar mesmo. Estou a consumir pouco. Oh, a ideia não era para consumir pouco. Estou a gastar pouco. Vocês pensaram como? Continuam com os mesmos hábitos? Não, tem que se mudar. Graças a Deus. Nós vamos continuar com o nosso ensinamento. Eu só queria falar de 4. Não, de 4, exatamente. Vou falar um pouquinho de consumo. Vou falar vou falar de poupança. Vou falar de investimento. E vou falar de produção ou trabalho. Eu acho que tenho que mudar a sequência. Quando se define a palavra economia, que vem de uma palavra grega oikonomos, oiko significa casa, nomos significa administrar. Ou seja, a economia, dizem que é conjunto de atividades que ajudam na produção, na distribuição e no garante de consumo equitativo. Então, se eu vou falar sobre a gestão, é importante que eu fale sobre a produção, que é o trabalho. Não tem como eu dar ênfase sobre a gestão se eu não colocar base suficiente sobre trabalho, trabalhar. Mas eu vou começar aqui. Provérbio capítulo 17, versículo 16. NVI. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele
não quer obter sabedoria? Para que serve dinheiro na mão do tolo? Se ele não quer obter sabedoria. Quer dizer que dinheiro na mão do tolo não tem significado. Ou seja, não tem significado nenhum. Para que serve? Para que Deus vai abençoar o tolo? Essa é outra forma de falar. A prosperidade de alguém está sempre ligada ao nível de sabedoria que ele tem. Ou seja, você cresce no nível de sabedoria que você consegue juntar para dar sustentabilidade. Ser pobre, ser rico, não é questão de ser filho de Deus. Não é questão de ser cristão. Mas é questão de ter sabedoria para funcionar com isso. Se a prosperidade financeira fosse apenas pelas nossas orações, nós seríamos ricos. Não está a falar que a Bíblia, Paulo diz, Deus já nos abençoou com todo tipo de riqueza. Não estou a falar desse versículo. Eu quero manifestação desse versículo. Eu estava a meditar em algo que veio no meu espírito. Davi disse assim: fui pequeno, agora sou grande. Nunca vi um justo a mendigar pão. Sabe o que ele disse? Porque o justo trabalha. Ele só não mendiga o pão porque ele trabalha. Então qual era a ideia? Então, como não mendiga, você sentar em casa, vai chegar o pão. Disse, eu fui pequeno, agora sou grande. Disse, nunca vi o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Sabe o que eu vou pregar nos pais, no dia dos homens? Não é preparar o futuro para os teus filhos, não. Prepara o teu filho para o futuro. É diferente. Uma coisa é preparar o futuro para os filhos. Outra coisa é preparar o filho para o futuro. E nós somos educados a preparar o futuro para os nossos filhos. Nós não preparamos nossos filhos para o futuro. E uma das formas de você preparar o teu filho para o futuro é lhe ensinar sobre a educação financeira. Eu dizia que vou precisar de 4 irmãos. 4 irmãos. 4 irmãos abençoados. Hugo vem. Ok. 4 irmãos. Vem Bernardo. Mais 2. Ok. Petuel. Ok. Tá bom. Como todos são baixinhos. Tá bom. Consumo fica aí. Você como é gordo. 2 ficam nesse lado. Não, você fica aqui ao lado dele. Você vai lá. Não, vai. Bernardo, fica à frente do... Ou seja, fica... Yeah. Ok? Poupança. Mas fica ao mesmo direito, é na mesma linha. Investimento. Estamos juntos. Assim vai ficar mais fácil. Eu quero mesmo que isso entre na tua vida e você nunca vai esquecer. Porque se isso te escapar, vai ser difícil você aprender sobre finanças. Eu sei que você paga 15 mil, no final deixa só 5 mil. Yeah? Aleluia. Eu dizia no princípio que de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria, de que serve o dinheiro? E eu na quarta-feira passada, ou seja, na quarta-feira, não é passada, já nessa quarta-feira que acabou, eu falava sobre o consumo, mas algo me vem no espírito. Por que não começa primeiro na produção ou trabalho? Porque eu só vou consumir aquilo que eu estou a trabalhar. Vou ler contigo alguns versículos que vai te ajudar. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, começando no versículo 11. Alguém está comigo? Ou estamos na escola mesmo? Assim diz a palavra do Senhor. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que ninguém ande decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, mas cuidar dos seus próprios negócios.
e trabalhar com as próprias mãos. Meus amados, não existe trabalho que não importa. Todo trabalho tem valor. O foco da Bíblia diz que nós seremos cabeça, não a cauda. Não minimiza qualquer profissão. Toda profissão é importante. Não quero com isso dizer que cristão não pode ter sapateiro. Cristão não pode vender que é carvão. É mentira do diabo. E você encontra cristãos que não são empreendedores porque disseram para ele vai ser cabeça. Ser cabeça é funcionar. Ser cabeça é alguém que pensa. Não é alguém que está no lugar só de destaque. Ou seja, não chama o lugar de destaque. Porque o padeiro, o sapateiro também está no seu lugar de destaque, na sua função. Então, nós os cristãos às vezes temos esses problemas. Pode ser cabeça, nunca cauda. Não pode vender água. Não pode vender gelado, não pode estar na zunga. Tipo, quem está na zunga não conhece Deus. Quem está na zunga não jejua bem, não tem unção. E essa é a maneira que o diabo está a levar a igreja. Menosprezamos tudo. Encontra irmãs e irmãos que não querem fazer nada porque ela diz que eu sou cabeça. Não pode ser empreendedora, fazer bolinho. Diz, não é mais do meu nível. Esse tempo todo é cristianismo, vou fazer bolinho. É ali onde começamos. Não existe trabalho que não tem valor. Todo trabalho tem valor. Há um adágio em francês que está a me fugir. Papai Júlio, do trabalho, qual é? Repete só. Repete só. Não existe trabalho, mas existe homens. Não existe trabalho, trabalho burro ou trabalho sujo. É o homem que é burro. Todo trabalho, desde que não é para matar, não é para roubar, não fazer mal ao seu próximo, é um trabalho dignificante. Que não sinta vergonha de começar alguma coisa. Tu não vais prosperar recebendo, você vais prosperar produzindo. Ninguém prospera recebendo, só se prospera produzindo. Quem não dá nada não recebe nada. Alguém está aqui comigo? Provérbio capítulo 6, versículo 9. Eu gosto desse provérbio. Capítulo 6, versículo 9. Estamos só no ponto do trabalho ainda. Produção ou trabalho. Eu gosto quando Deus faz essa analogia para as formigas. Versículo 9, 6, 9. Observa a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe. Nem supervisor, nem governante. Como que diz, não tem pai nem mãe. Ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Diz, preguiçoso, observa a formiga. Observa ainda a formiga, não tem supervisor. Ninguém lhe fala, acorda, já são 6 horas. Ele próprio acorda. Estás habituado que as pessoas vão te acordar sempre. Não, chega numa fase da tua vida, você acorda sem ninguém, nem despertador, 4 horas o sono acabou. Tenho que sair, tenho que apanhar o autocarro. Eu mais cristão, oro em língua, vou apanhar o autocarro, vou se apertar. Se aperta por um objetivo, minha amada. Nunca sinta vergonha de nada. Entenda, falar em língua, pregar muito, não quer dizer que você não vai passar em desafios. Nós temos um cristianismo que não posso passar em desafio. Essa é a mentira do diabo. E cada vez que você vai passando nisso, o diabo está a enfraquecer a igreja. Tudo que é grande começou pequeno. Essa é uma lei da vida, é uma lei espiritual. Tudo que é grande começou pequeno. Grandes empresários começaram pequeno. Hoje pode começar a trabalhar na casa de alguém como alguém que está cuidando da sua casa. Não gosto de chamar empregada de limpeza, tá bom, vou colocar esse termo. Mas não quer dizer que você vai acabar ali. Tem apenas objetivo acerca desse trabalho. Na Europa, as pessoas fazem o quê, às vezes? Você não pensar. Há trabalho que se chama trabalho sujo, vai lá. Você vai notar, a pessoa vive disso e normalmente o teu problema é que você se ilude pelas fotografias do Facebook. Só que nunca te mostrando onde ela trabalha. Alguém está aqui comigo hoje? Hoje vou chocar os conceitos de alguém. E eu sei que quando eu sair daqui,
Você vai mudar. Não há trabalho sujo, existe apenas homem sujo. Não há trabalho burro, existe apenas homens burros. Ser coveiro é um trabalho. Engraxador é um trabalho. Zungueiro é um trabalho. Apenas tenha objetivos claros. Quem vos fala hoje, eu vendi água. Vendi galete na praça. O que eu vendi mais para começar? Havia uma altura na minha vida, o meu pai tinha muito dinheiro. E havia uma fase da sua vida que ele não teve mais finança. E eu tinha que entrar para a faculdade, ou seja, estava na 10ª classe e tinha que continuar os meus estudos. Ali tinha uma opção, ou você desiste e torna-se mecânico, vai numa profissão que não é mal, ou você continua com o teu sonho de ser estudante. Acho que vou contar, já contei isso e vou contar várias vezes. E havia um amigo que vendia no Rock Santeiro. Olha e disse, Júlio, não para. Nós vendemos no Rock. Se queres, entra. O que eu pensava que era vender no Rock? Não, tinha uma mercadoria própria. Não. Iam para o Rock Santeiro. Naquela altura chamavam Brasil. Iam naquelas senhoras que iam para o Brasil, traziam calças. Aquelas senhoras, quando trazem as calças, e você vai lá, diz, pá, eu sou Júlio, eles vão ver a tua aparência, você é boa pessoa, você pagas uma mesa ou alugas a tua tenda ou a tua bancada. Aquela senhora, naquela altura, vendia um tipo calça $15. Você coloca $15 mais 100 kwanza. $15 é da senhora, 100 kwanza é seu. E você vai vivendo disso. Vou acumulando, quando acaba 11h30, eu deixo a mercadoria da senhora, vou para a escola. O quê? O que você... Para mim, o ideal era, eu quero ser, um dia, me chamam também doutor. Mas se eu me olhar apenas nas circunstâncias, não tenho alguém para pagar os meus estudos, acabou. Eu disse, não, eu tenho que tomar um rumo da minha vida. Éramos muitos amigos. E éramos apenas 2 que tínhamos isso. Eu e o meu primo Mena Kwanzambi. Ele estudava no ITEL, a fazer comunicação, eu estava no gestão do Kikolo. Vivia na Petrangol e tinha que ir rapidinho. E uma das coisas que um pobre deve ser melhor na escola. Se você já é pobre, seja mais burro, acabou, isso é feitiçaria. Quem já não tem, primeira coisa, seja inteligente. Eu poderia chegar tarde no primeiro tempo, mas eu falava sempre, eu tenho que ser melhor da sala. E os meus colegas, quando passavam aí no Rock, me encontravam, Júlio, a vender. Não há vergonha. Estou a vender, à tarde vamos nos encontrar na escola. Não há vergonha, nada pode te diminuir enquanto aquilo que tu estás a fazer não é roubar, não é matar ninguém. É um trabalho, estou a vender, estou a acumular as minhas finanças, estou a estudar. Eu tinha um sonho, era acabar o médio, entrei para a faculdade de economia, tinha que deixar de vender porque eu tinha que estudar de manhã. Comecei a dar aula de contabilidade. Fiz os meus 4 anos, acho que no 3º ano, entrei para um banco, novo banco. Ali começou a minha história. Eu me lembro uma mamã que me dava calças. O dia que ele me viu, disse, ei, o mundo gira, já? Esse miúdo me pedia calças. Ou estou a lhe encontrar no banco. Que ninguém limita você. Que os desafios não limitam você. Podes começar pequeno, mas você pode ser grande. Todo o trabalho é necessário. Ah, não, já tenho essa idade. Você pode estudar nessa idade. Você pode começar nessa idade. Então, tu não tens como falar do consumo se você não falar da produção, trabalhar. Meu amado, orar é bom. Você sabe que eu gosto muito de orar. Se há casa que oram muito, é essa igreja. Mas além de oração, trabalha. Ninguém vive de rabababababassô. Eu sei que a Bíblia diz que não só do pão viverá o homem, mas se você não tiver pão, vai trazer frustração. Eu sei que a Bíblia diz que não é só do pão. Falta pão com mulher em casa. Um dia está bom, 2 dias está bom, 3. Começa a pedir coisa na mãe dela. Vamos ver como vão te faltar respeito. Com tua unção de curar a pessoa, sem dinheiro, vão te faltar respeito. Alguém está aqui? Eu quero que você saia daqui mudado para sempre. Mas agora, qual é o problema? É que o dinheiro que eu vou produzir aqui, se eu aumentar tanto
tanto o meu consumo. Imagina que eu estou a produzir nesse nível, mas o consumo é desse nível. Há um gap. Há um gap aqui que tem que ser preenchido. Porque se eu não consigo regular o consumo, não tenho poupança. Porque a única forma de eu poupar é, estou a produzir alto, estou a consumir pouco, essa parte estou a lançar aqui. Mas se eu fizer ao contrário, estou a produzir baixo, a minha produção, quando eu falo produção, estou a falar trabalho, tudo. 30 mil, 50 mil, mas os meus consumos são de 60, muito mais do que o meu salário. Estou sempre em dívida. Não consigo ter um mês que está regulado, estou sempre em dívida. Então, esse gap aqui vai fazer com que você nunca poupe, nunca investe. Poupança e investimento são duas coisas diferentes. Podem ser usados de forma similar, mas não é a mesma coisa. Nem sempre quem poupa investe, mas quem investe porque poupou. Alguém está aqui comigo? Nem sempre quem está a poupar está a investir. Mas todo investimento é sempre resultado de uma poupança. Mas você nunca terá poupança enquanto o consumo está sempre alto da tua produção. Como é que eu ganho 70 mil, mas as minhas dívidas da minha casa e da minha esposa são 150 mil kwanza? Sempre vou dizer, o meu salário é pouco. O meu negócio é pouco. Não, a questão é que o teu consumo é maior. O que é que deves fazer numa primeira fase? Regular o consumo. Manter no nível da tua produção. Esse é o primeiro ponto. Depois, fazer tudo para diminuir tanto o teu consumo, de maneira que tu tenhas espaço para criar poupança. Alguém está comigo aqui? Agora, pastor, o que é poupança? Poupança é a parte ou a parcela do montante, vírgula, renda, ou do patrimônio que não é gasto ou consumido. Vou repetir, é a parte ou a parcela de um montante, renda, ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido. Por consequência, é guardado para ser utilizado em um momento futuro. Ou seja, eu recebo o salário aqui, nesse nível, consumo essa parte, há uma parte que fica. Em vez de eu gastar, vou guardar. Recebi salário de 100 mil, não 50 mil. O meu consumo foi de 25. Tenho um gap de 25. Vou guardar os meus 15, minha poupança. Estou a guardar. Não estou a investir, estou apenas a guardar. Quer dizer, uma parte do dinheiro que eu recebi, mas não vou gastar no momento que eu recebi. Vou guardá-lo para um consumo futuro. Então é poupança. Noutra linguagem, poupança é a parte da receita ou das entradas que não é destinada ao consumo imediato. Parte das receitas ou das entradas que não é destinado ao consumo imediato. Então, não vou consumir agora, então estou a poupar, é poupança. Agora, investimento já é diferente. É possível você criar uma poupança, é possível. Poupança para situações emergentes, se alguém ficar doente em casa. Há um nível de maturidade que tu tens que desenvolver, em que situações de emergência tu tens que suprir. Mas depende primeiro não só de um desejo, disciplina própria. Disciplina própria. Há contas que você pode abrir, não tens cartão, lá só entra, não tem saída. Se obriga ali, essa conta não tem um cartão multicaixa. Aquilo é para situações extremas. É o quê? Estou a poupar. Mas agora, quando eu falo de investimento, já é diferente. Investimento já é diferente. Investimento é a aplicação do valor poupado num determinado tempo para te dar rendimento. Ou seja, estou a aplicar essa poupança durante um tempo para gerar rendimento para mim. Não é um dinheiro parado, um dinheiro aplicado para gerar rendimento durante o percurso ou durante o período de tempo. Ou seja, poupança é juntar dinheiro para consumir depois, no futuro. Investimento é aplicar o dinheiro poupado para consumir no futuro.
para consumir os rendimentos desse investimento no futuro. Você não consome o capital, consome os resultados dessa aplicação. Então, ali está o problema. Enquanto o meu consumo não for equilibrado, eu nunca terei poupança. Nunca terei poupança. E ninguém cresce sem poupança, ninguém. Você não vai crescer enquanto tu não manter poupança. Eu dizia na quarta-feira, quem vive de dívida está preso ao credor. Escravo, a Bíblia diz que ele chama de escravo do credor. E se Deus me ajudar, vou tentar ensinar um pouco como negociar, mesmo dívidas bancárias. Tudo é negociável. Alguém está comigo? Amém. Imagina tu ganhas 100 mil ou 200 mil, tu tens uma dívida num banco em que estão te tirar 75 mil. E a tua vida com os filhos está asfixiada. Vai lá no banco, escreve uma carta, só tenho capacidade para vos pagar 30. O banco nem vai falar, não quero. É a minha capacidade de endividamento atual. Renegocia as tuas dívidas. Tenha dívida, mas não morra com as dívidas. Alguém está aqui comigo? Amém. Tudo é negociável. Tu fazes um empréstimo bancário para a empresa. Numa altura a empresa estava a render bem. De repente as receitas começaram a estar mal. Renegocia as condições do empréstimo. Tudo é negociável. E a pessoa, por falta desse conhecimento, vivem atolado. Esse dinheiro tem que pagar a prestação. Agora como é que será? Não, senta com gestores bancários. Conversa com ele. Apresenta a tua proposta. Claramente que com o tempo, como vão te aumentar o prazo, você pagará mais juros, mas vais pagar com calma, com o coração no lugar. Alguém está aqui comigo? Amém. Sobre a poupança, o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 6, versículo 6. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Versículo a seguir. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim armazena. A palavra armazenar é poupa, guardar. Formiga sabe que não terei sempre. Meus irmãos, tu não terás sempre. Que ninguém te minta. Dinheiro não é teu amigo de confiança. Não pensa que terás sempre, vai estar sempre ali. Eu sei, eu vou trabalhar sempre. Pergunta a pessoas que já tiveram dinheiro. Vais respeitar dinheiro. Há pessoas que pegaram dinheiro, meu irmão. Mas hoje, contam só. Eu, nas lundas, as pedras estavam nas minhas mãos. Não permita que o dinheiro seja um elemento de referência apenas. Por quê? Porque te faltou sabedoria. Diz, as formigas sabem, nem sempre teremos aquele pão que o dono da casa deixou ali. Enquanto cedo, vou comer um pouco, vou armazenar um pouco. Poupança não é ideia do homem, sempre foi ideia de Deus. Deus sempre sabe que a vida é um ciclo vicioso. Há momentos altos, há momentos baixos. Que ninguém te minta. Deus sabe que haverá vacas gordas e vacas... Gênesis capítulo 41. Começando no versículo 1. Bom exemplo. Estamos juntos? Estamos a aprender mesmo? Gênesis capítulo 41, começando no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer, teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Entenda, faraó sabia qual é o significado dos sonhos. Nunca negligencie os teus sonhos. Os teus sonhos podem esconder o segredo do teu destino. Todo sonho mal interpretado é um destino mal interpretado. Todo sonho bem interpretado é um destino bem interpretado. Todo sonho interpretado em antecedência é um destino em antecedência.
Todo sonho que você interpreta depois pode anular aquilo que você poderá conseguir nesse ano, porque você não interpretaste o sonho. Não ignora os teus sonhos. Faraó era alguém que não é cristão, mas ele sabia que sonhos são linguagem dos espíritos. Sonhos são linguagem que Deus utiliza para comunicar a sua vontade. Faraó sabia, não negligencia sonho. Disse, não, esse sonho, se fosse uma irmã falar, mas vacas gordas, vacas magras, significa o quê? Disse, sonho eu não posso ignorar. Estou a sonhar, eu ando, estou dentro de um carro, mas o carro não tem volante. O carro primeiro era vermelho, depois é um preto, mas para ti não é nada. Eu acho que o mecânico é que tirou. É uma vida que está a entrar sem direção. Mas só que tu estás a ignorar, estás a entrar na vida de alguém. Você ora que não. Orei, um jovem está a me conquistar, mas sonhei que estávamos a andar juntos. Entramos no carro, o carro não tinha volante. Mas estávamos só a andar mesmo assim. E eu estava me perguntando como é que nós estamos a andar. Você, em vez de interpretar o sonho, não, acho que roubaram um volante. Estamos andando no Espírito. Você vai para ti, não. Acho que o nosso casamento vai ser guiado pelo Espírito. Os homens não vão guiar. Alguém está aqui comigo? Vamos pular para o versículo 25. Faraó, depois de ter o sonho, chamou pessoas para interpretar. Não conseguiram ninguém, então mandou chamar José. José chega para interpretar o sonho. Disse, Faraó, você tiveste apenas um único sonho. Disse-lhe José. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. Entenda, Deus está a revelar o que ele vai fazer. Poupança vem de Deus. Poupança não é mão de vaca, vem de Deus. Não é muito mão de vaca. Vivemos hoje, amanhã não. Deus está a te falar. Amanhã as coisas podem não continuar na mesma. Diz que aquilo que Deus quer fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgirão depois das outras, e as 7 espigas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. Entenda só, está a dizer que Deus está a mostrar aquilo que vai acontecer. Então, poupança é de Deus. Poupança não é dos homens, é de Deus. Quem poupa apenas está a responder à palavra de Deus. Alguém está aqui? Quem poupa está a cumprir com os segredos da palavra de Deus. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o povo, todo o tempo de fartura será esquecido. Pois a fome arruinará a terra. Meus amados, Deus sempre nos fala das coisas. O teu problema é que você é muito ignorante. Você pode estar numa empresa há 30 anos, você não vai continuar, você não pode não continuar lá para sempre. Pode ser o melhor quadro. Mas se você não começar a ter o hábito de poupar, você pode comprometer o teu amanhã. Mas ele trabalhou então durante 30 anos, nem teve casa, o que se passou? Não, ele pensou que sempre será assim. Sempre será assim. As coisas mudam, as economias mudam. Me lembro, há 10 anos atrás, minha mãe sempre me falava, Angola um dia vai ser como o Congo. As coisas vão ser difíceis. Será difícil as coisas. E ultimamente, você quando olha para a economia angolana, você vai, a mãe tem razão. Há 10 anos atrás, está a dizer, Júlio, cuidado. Não come tudo. Come um pouco, guarda. As coisas vão ser muito difíceis como era no Congo. No tempo de Mobutu, a pessoa tem uma bonança, tipo que não haverá problema. Quando a economia mudou, as coisas foram difíceis. E nós hoje estamos a ver pessoas abandonarem o país. Tem emprego aqui, abandonou. Antes era desempregado, está procurando melhores condições. O empregado aqui está em outro sítio. Porque o custo de vida está se tornando cada vez mais alto. Mas nós somos guiados pelo Espírito, não pelo custo de vida. Amém? Então, Deus estava a dizer para Faraó, poupa. Poupança, cria poupança. Faraó, cria poupança. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. 32. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. Quando a Bíblia diz sempre, quando alguém sonha uma coisa 2 vezes, diz que já é uma decisão que Deus tomou, vai acontecer. Cuidado, tua sonha sempre me atropelaram.
sonhar a primeira vez, segunda vez, se você não se levantar, o mundo espiritual já decretou aquilo, vai acontecer contra você. Alguém está aqui comigo? Mas hoje não estamos a falar sobre sonho. Estamos a falar sobre poupança. Aprenda a poupar. Você pode criar poupança para situações emergentes. Nós andamos pela saúde divina. Você não vai ficar doente, mas você pode ficar incomodado. Dor de cabeça é um incômodo. Febre é um incômodo, pode vir no teu corpo. Como atuar nessas situações? Como será? Tens filho, tens família, como será? Se não há poupança para situações emergentes. Poupança tem sempre vários objetivos que eu posso criar minha poupança. Pode ser para a compra de uma casa, posso poupando devagar, vou poupando, vou tirando ali um pouco. Quero comprar o meu carro, posso poupar o meu dinheiro. Tiro o meu 10% do dízimo, tiro a minha oferta mensal. Depois tiro o dinheiro para alimentação, diz, não, essa parte aqui são 30 mil, quanto é que ficou? Mas eu vou poupar. Vou colocar na poupança. Por quê? Eu quero isso, ver isso amanhã. Por mais que eu tenha necessidade, eu quero 1000 kwanza. Não, aquilo não é para retirar. Aquilo é poupança. E se você não conseguir se disciplinar para criar poupança, você nunca será próspero. Ninguém é próspero porque só recebe. As pessoas prosperam ao nível de poupança que eles criam e ao nível de investimentos que eles aplicam. A poupança que eles recebem. Alguém está aqui comigo? Diga ao seu irmão, cria hábito de poupar. Não come tudo. Amanhã pode não chegar. Não come tudo hoje. Há um versículo que Salomão diz aqui que eu quero pegar em Provérbios. Provérbios capítulo, acho que 21, vamos ver. No seu versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Tem uma versão diferente desta. Vê lá, uma versão que exagera as coisas. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Está a ver a cabeça do rico? Pensa sempre que devemos guardar, mas o pobre é consumista. O que lhe torna rico não é o dinheiro, são os hábitos que ele cria com o dinheiro. Vou repetir, o que te torna rico não é o dinheiro em si, é os hábitos que você cria através do dinheiro que você começaste a ganhar. Cria hábitos diferentes, não de gastar, mas de começar ou a poupar ou a investir. Existem várias maneiras de poupança. Agora, se falar de poupar, agora quero aplicar a minha poupança, agora já está entrando no investimento. Que é importante que haja investimento. Ninguém é próspero só trabalhando, ou seja, numa empresa. Os ricos não são aqueles que são empregados, são aqueles que são empreendedores. Ninguém tornou-se rico ganhando salário. Alguém que me prove ao contrário. Cristiano Ronaldo, o dinheiro que ele ganha, o que ele torna rico, não é o que ele ganha, é o que ele aplica sobre aquilo que ele ganha. Por mais que ele ganhe 100 milhões de euros ano, é o valor que ele aplica que ele torna rico, não é o que ele ganha. Porque você pode receber 100 milhões, você elevar a tua vida no nível de gasto de 100 milhões e você não tiver nada no final. E há muitos jogadores que não tiveram cuidado no consumo, não investiram, não tiveram gestores financeiros. Você lhes olha e fala, o que se passa? Esse não ganhava muito, mas não teve ninguém para lhe ajudar. Pensava que o dinheiro que vem, vou comprar carro, eles acumulam carro. Você vê Cristiano Ronaldo a comprar carro, mas tem investimentos que quadriplicam aqueles carros para... E ele utiliza aquilo como reserva de valor. Ele vende aquilo depois. Leiloa aquilo, não anda só para aquilo porque está a acumular. É uma maneira de reservar o dinheiro dele. Quanto tempo ele anda de carro? Pouco tempo. Então, são que poupanças que ele cria. Vou criando isso, vou comprando joias. Ele pode leiloar aquilo, pode comprar um relógio de 500 mil euros. Em menos tempo ele pode vender aquilo. Alguém está aqui comigo. Mas agora, qual é o pobre vai comprar também relógio de 500 mil.
está a seguir o Cristiano. Está a ver, esse é do Cristiano Ronaldo. Não, ele tem muito. Como é que tu não tens investimento que vale 10 milhões, mas compra um relógio de 500 mil? Alguém está aqui comigo? Então, é necessário que a gente crie a poupança. Sem poupança, tu não tens como ter equilíbrio financeiro. Eu dizia na quarta-feira, não existe valor, salário, rendimento, que não é possível você não poupar. Não existe. Se podes ganhar 30 mil, você pode poupar 300, não faz mal. Estou a poupar. Posso poupar 500, estou a poupar. Não compara a tua vida com ninguém. Você poupa ao nível das tuas entradas, ao nível das tuas receitas. Se ele poupa 100 mil por mês, é o nível que ele ganha. Se eu ainda estou a conseguir poupar 50 mil, glorifico a Deus por isso. E mantenho uma disciplina não tocar naquele dinheiro. Chega numa fase, você cria uma conta de poupança, em que para mim levantar o dinheiro, a minha esposa tem que assinar. A esposa também para levantar o dinheiro, também tem que me falar. Quer dizer, cada um tem que justificar o outro. Ninguém levanta dinheiro sem justificar. Não é só, pinco, saiu. Não. É uma conta que não aceita cartão. Chega no banco, você vai abrir a conta e diz, essa conta não pode receber cartão de débito. Só aceita créditos, não aceita débitos. Durante X tempo. Entram nesse acordo você e a esposa. Alguém está aqui? Agora, falando do investimento. Meus amados, tu não tens como mesmo, por mais que Deus queira que você seja rico, por mais que a unção da riqueza desça, é transmissível. Falando sobre isso, eu gosto muito da unção de cancelar dívida, mas eu prefiro a unção de pagar as dívidas. Não, vamos orar, vamos cancelar as dívidas. Não, eu prefiro, da mesma forma que você fosse lá buscar dinheiro alheio, ora só a Deus, me abençoa, paga a dívida. Eu prefiro essa unção. Traz 1 milhão de kwanza, Deus vai cancelar a tua dívida então, que é de 10 milhões. É bom isso. Você quando levaste emprestado não foi cancelamento. Só no reembolso. Nem é mais fácil você negociar a dívida do que mandar cancelar no espírito. Recebeste no físico. Agora cancelamento é no espírito. Alguém está aqui comigo? Não, há certas coisas que nós ouvimos porque isso aqui começou com os americanos. É um evangelho de prosperidade americana. Não é típico africano, não. Não, é um evangelho típico dos anos 60, americano, totalmente americano. Coloca a mão na televisão, manda assim, vai ser cancelado aquele cheque, aquele cartão de crédito. É claramente que milagre opera nesse nível. Mas não viva na base naquilo que você pode fazer em milagre. Recebeste um cartão de crédito que tem que descontar 100 euros por mês. Agora estás a orar, Deus, cancela, que o gerente do banco não veja, que cancela. Consumiste, não cancelaram. Nem conseguiste pôr aquele dinheiro no reino de Deus. O objetivo primordial que Deus abençoa-nos é para avançar com o seu reino. É a primeira coisa com que Deus quer te tornar rico. Nem para mostrar a ninguém, é para avançar com o seu reino. Se você vem para buscar a riqueza, para se tornar ou para se exibir, estás no lugar errado. E estás com motivações erradas. Então, tu não tens como ser grande, tu não tens como prosperar numa outra dimensão dos Bill Gates, dos quem mais? Qual é o nome mais que eu posso colocar? Elon Musk, se você não entra no investimento. Investir não é fácil, todo investimento carrega risco. Mas todo risco é ponderado. É mensurado, pode ser minimizado. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Gosto desse Eclesiastes. Alguém está aqui comigo? Empregue o seu dinheiro em bons negócios. E com o tempo você terá o seu. Diz, invista o seu dinheiro. Invista em bom. Não diz no bom, em bons negócios. Uma das formas de você minimizar o impacto do risco é não concentre o investimento numa única coisa só. Investe pouco a pouco em vários. Se isso não dá certo, aqui vai dar. Se isso não dá certo, aqui vai dar.
Nós angolanos não gostamos de investir pequeno para começar a ganhar ainda pequeno. Esse vou ganhar quanto? Só 1.500. Esses negócios de 1.500 já não é do meu nível. É ali onde angolano não cria um negócio. Angolano gosta de investir 1 milhão, está a ter lucro de 200 mil mês. Só na China. Tu deves trabalhar um pouquinho, ao ponto de investir 1 milhão, ainda estás a começar a ter pelo menos 20 mil, 30 mil, devagar. Tu tens que compreender como é que funciona o primeiro negócio. Eu estou a falar investimento é negócio ainda, porque existem várias formas de investir. Qual é o maior pastor? Estava lá o professor. Onde estava a dar aula, me chamaram num colégio para dar palestra sobre economia. E foi bom, me fez lembrar o meu tempo que eu dava aula. Falar sobre economia, para que serve a economia, qual é o papel do economista, como é que está a economia ao nível mundial. Quando você é muito inteligente, eu me senti inteligente. Porque não foi preparação, só fui e comecei a falar. Disse, eu sou ainda inteligente. Sério, me gostei, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Outras coisas não é oração, é mesmo saber. Depois são miúdos inteligentes. Estava aqueles miúdos de 16 anos inteligentes a te fazerem pergunta. Se você fosse, imagina que te entregam um país agora, qual seria a primeira coisa que você querias fazer, ou deverias fazer como economista? Minha irmã, não falar que vamos orar. Qual é a primeira coisa? Te dá um país hoje para dirigir. Qual seria a primeira coisa que você poderia fazer como economista? Vamos lá. Te dá Angola. Virgem, sem João Lourenço, sem problema. Sem problema de corrupção. Tudo ele bonito. Qual é a primeira coisa que você poderia fazer como economista? Sim. Não, tanto dá país bom. Não tem nada de mal. Sim, mas eu acho que eu começaria pela questão dos impostos, a redução dos impostos. Ok, é uma opção, mas a minha primeira opção é formar o pessoal. Se você não tiver quadro, tu não tens como funcionar uma economia. Se você não tiver pessoas formadas, tu não tens como andar com uma economia. Tu não terás médico, tu não terás engenheiro. E por isso Angola, depois da independência, a primeira coisa que ele fez o quê? Formar os quadros, mandar na União Soviética. Mandar em Cuba. Você vê que a maior parte das pessoas estudaram lá. Porque não tinha pessoas inteligentes. Os quadros, os portugueses foram. Tu tens uma mão de obra barata, não tem conhecimento. Então, informa pessoal. Investe na educação. Mas vamos ainda falar só de investimento, já? Aquela é aula de economia. Um dia eu vou dar para a minha aula de economia na igreja. Então, eu quero maximizar a minha poupança. Eu tenho que aplicar a minha poupança com o tempo, que é investimento. Meu amado, não existem investimentos maus. Existem apenas opções que não são bem planeadas. O que Eclesiastes está a dizer é o seguinte: para você não concentrar o risco numa coisa, ele diz, noutra versão, diz, lança o seu pão nas águas. Diz, olha, emprega o seu dinheiro em bons negócios. Com o tempo você terá o seu lucro. Diz, em bons negócios. Versículo a seguir. Aplicam em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer. Imagina você só aplicaste dinheiro na restauração. Covid nos tirou 2 anos. Vais vender para quem? Só tens restaurante. As pessoas já não estão a ir para lá. As pessoas têm que ficar em casa então, durante 2 anos. Como é que seria? O empresário é aquela pessoa que tem que aprender a se reinventar. Não vende aquilo que você quer, vende aquilo que as pessoas querem. Vou repetir isso. Não venda, eu gosto, não é teu gosto, é o que as pessoas gostam. Você não se torna rico sobre aquilo que você gosta, é sobre aquilo que as pessoas gostam. Se você quer ter dinheiro, aprenda a resolver problemas. Dinheiro é igual resolução de problema, então isso vão te pagar. Isso, em vários negócios, porque tu não sabe qual é a crise que virá no mundo. E Covid provou mais uma vez. Concentrar o risco no negócio é a pior coisa. Vende um pouquinho de bolinho, põe um pouquinho de gelado ali.
Faz sempre vendas cruzadas. Estás ao lado de uma escola, pipoca eles vão comprar, são miudinhos, pipoca vão comprar, gelado também vão comprar, um pouquinho de lápis ali, um pouquinho de borrachas ali, venda cruzada. Tenta sempre pegar o teu cliente. Ok, eu faço o cabelo, vou lhes colocar também aí pedicure e manicure. Vou lhes colocar também vestido bode bonito. Também umas chinelas rasas. Venda cruzada. Mix de venda. Mas isso, eu acho que eu quero levar essa aula não, esse seminário até quarta. Quarta-feira eu quero falar sobre como empreender. Eu acho que como empreender, porque falamos muito sobre dízimo, está a ver? Dar o dízimo é bom, mas nunca te ensinamos como rentabilizar os 90%. Nós nunca te ensinamos como rentabilizar os 90%. Dízimo você vai dar e depois os 90%, como você vai fazer para rentabilizar? Não é só oração, não é só esperar, não. Há coisas que você deve fazer. Pastor, qual é o melhor investimento do mundo? Com menor risco. Qual é o melhor investimento do mundo? Existe bons investimentos, melhor investimento, que tem garantia a 100%, tem menor risco. Investir nos bilhetes, ou seja, não é bem só bilhete, nos títulos de tesouro, vou falar assim. Aquilo que o governo emite, a dívida que o governo emite para financiar os seus investimentos, o que é isso? O governo, quando quer construir uma barragem, não tem dinheiro. Através do Ministério das Finanças, ele vai emitir bilhetes de tesouro ou obrigações de tesouro. Ele emite aquilo para receber dinheiro, mas depois ele paga aquilo com juros. Se você vai comprar esses bilhetes de tesouro, imagina que tu tens 10 milhões de kwanza. O governo emite bilhete de tesouro agora. Os bilhetes de tesouro têm prazo de 3, 6 e 1 ano. É de curto prazo. Bilhete de tesouro, BTs, chamam BTs. Rende 15% de juros, tu não tens risco ali. Não tem como o Estado ir à falência. Os Estados não vão à falência. Então, são melhores investimentos de pouco risco, 100% seguro. Os Estados nunca vão à falência. Você investe 10 milhões, no final, você pode ter escalonamento de... Não, só que os BTs você recebe até na maturidade. Os 15% do juro, até no final. Claramente que lá você terá um imposto de 15% sobre o valor do juro, não sobre o teu capital. O teu capital é 10 milhões. O que vai render, chamamos IAC, Imposto sobre Aplicação de Capital. Você vão te taxar 15% apenas. E depois o IVA, né, Imposto sobre o Valor Acrescentado, acabou. Tu tens o teu dinheiro ali. Tu não se mexeste, não dependeste de clientes se vão comprar ou não. O dinheiro é garantido. Sabe o que as pessoas fazem? Bons, faz o seguinte, eu vou para um banco. Tenho influência, tenho uma estabilidade financeira. Empresto 100 milhões de kwanza. Pego aqueles 100 milhões. O investimento que eu quero, eu sei, só preciso de 50. Pego os 100 milhões. Compro obrigações de tesouro. Imagina que os 100 milhões eu vou pagar a 5 anos. Pego mesmo os 100 milhões, compro obrigações de tesouro de 100 milhões de 5 anos. Obrigação de tesouro, como é de médio a longo prazo, a sua rentabilidade é mais alta. Pode ter uma taxa de 20%. Eu peguei, estou a ganhar, eles me deram uma taxa de juros de 15%, imagina. Um exemplo, mas aqui as taxas são muito altas. Pode ser até de 27%. Eu peguei aquilo, coloquei vou comprar, agora já não é mais os bancos que vendem. Agora já existem as corretoras de valores imobiliários, que é necessário você comprar lá. Você pões lá, estás a pagar 27% de juros ao banco, mas 20% quem está a te dar é o Estado. O que é que vai acontecer? Eu vou agora no outro banco, pego aqueles títulos que eu comprei do Estado, vou no banco do pastor René, me dá só 50, vou te dar garantia de 100 milhões. Você me dá só 50 milhões, vou te dar garantia de 100. Eu consigo gerir o risco minimamente. Eu sei que o meu investimento é pequeno. Com o meu trabalho, consigo pagar juros de 50 milhões. Mas a cobertura daquele primeiro crédito, quem está a pagar é as aplicações. Estou ali à vontade. O meu emprego está a produzir.
No final desses 5 anos, já paguei o crédito com dinheiro que eu não peguei. Os 100 milhões foi pago com as obrigações do Estado. Continuo sempre com meus 100 milhões. Os 50 milhões estou a pagar com o meu negócio. O que eu vou fazer? Vou pagar 50 milhões há 3 anos, vou pagar outras 5. O que eu estou a fazer? Aqui pago rápido, acabou. Ali vou esperar até a maturidade. Até o final, 5 anos, o dinheiro desse banco acabou. Paguei o dinheiro desse banco com o dinheiro que eu meti nas aplicações, nas obrigações. Fiquei com os 100 milhões sem se mexer. Depois disso, como eu já sei que os 100 milhões que aquele banco me deu, agora já me pertence, porque eu já lhe paguei. Também já paguei a dívida desse banco aqui. Continuo com os 100, vou agora mais no outro banco. Vou te dar as obrigações que eu tenho. Aquilo me rende juro mensal. Todos os meses eles calculam. Durante 30 dias, quanto é que vale 100 milhões? Eles colocam na tua conta. Você logo diz, eu não mexo esse dinheiro. É para pagar aquele crédito. E há pessoas que vivem assim. Você vê que ele tem muito dinheiro. Não é outra coisa, cabeça dele. Às vezes, nós pensamos tudo é oração. O que te falta é nunca te deram conhecimento. Com a tua oração e o conhecimento, você vai ir longe. Se ele só com o conhecimento que ele tem, da sabedoria, assim que ele tem, já chega lá, imagina você com a unção, com rababababa. A alta engenharia financeira funciona assim. Então, é um dos investimentos que não carrega nenhum risco. E os bilhetes de tesouro, primeiro, começa no valor de 1.000 kwanza. Bilhete de tesouro, primeiro valor é 1.000. Valor nominal 1.000, tem de 1.000. Agora você pode comprar muitos. Nós estamos pensando, tenho 400 mil kwanza, vou comprar jinguba livre. Não, além de jinguba. Por que muita gente que vendia no rock, depois de fechar no rock, entrava na bancarrota? Porque eles só pensavam no rock. Nunca pensavam que não, vou ter que colocar uma parte do meu dinheiro em outros investimentos. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Muita gente, depois do rock fechar, estragou a vida de muita gente. Nem diabo, não, mas as pessoas não eram preparadas, não tinham nenhuma educação financeira. Bons comerciantes, uma expressão de sabedoria divina. Expressão de ser treinado para saberem como é que funcionam as finanças. Você pode começar a vender carvão. Vendes carvão, estás a ganhar dinheiro. Não para só dinheiro, só investir no carvão. Eu quero investir meu dinheiro no banco. Não vou tirar nada. Fica ali 2 milhões, anda a render por ano. Fica ali. É um dinheiro corrente. Não coloca em poupança bancária, porque a rentabilidade é muito pouca. Os juros são quase nada. É a mesma coisa do que emprestar no teu primo. No final do mês te dá, imagina, você pode colocar 1 milhão, vai te dar quanto? 10 mil, quase nada. Mas se você comprar títulos, os títulos já o valor é um pouco mais alto. O Estado oferece bem. É por isso que você nota, os bancos preferem comprar títulos do Estado do que emprestar dinheiro nos particulares. Você vai no banco, não temos dinheiro. Não, porque eles minimizam o risco. Mas prefiro comprar, você vai no balanço dos bancos, se você vai no lado do passivo, você vai notar, mas como é que aqui é tão alto? O nível da rotação do crédito depois sobre os créditos. Porque o banco tem que... Normalmente, a tua rotação... é melhor falar de uma linguagem mais simples. Alguém está aqui? Porque se você vê num banco, tipo no seu balanço ou nos seus rácios, em que o nível dele ceder os créditos é 10%, esse banco não cede a ninguém. Ele vive de títulos. Os bancos como o BESA, como era antes. Você vê que ele só financiava o Estado, construção de barragem, tudo, ponte, porque sabe que o Estado sempre vai lhe pagar. Prefere-se meter bilhões de kwanza naquilo do que criar empreendedores. Por isso que o Estado tem que criar Banco de Desenvolvimento de Angola para fomentar os empreendedores. O Estado começou a entrar no mercado, porque quer intervir, porque os particulares não estão a fazer o seu papel. É o modelo keynesiano de economia, que o mercado não regula-se por si. O Estado tem que colocar sempre a mão. Alguém está aqui comigo? Mas investir em títulos, mesmo aqui em Angola, é o melhor investimento. Que não te minta, não fica só, não, tenho 2 milhões. Não, vai lá saber. E graças a Deus agora temos a Bolsa de Valores. A primeira instituição a ir para a Bolsa foi o Banco BAE.
Naquela altura, se eu tivesse dinheiro, eu tinha que comprar as ações. As ações do Banco Bay estavam baratas, agora já valem 2.200 kwanza por ação. Uma ação que antes, não sei se era... custa aí. Quanto é que valia as ações quando começaram, quando emitiram? 20.400. Atualmente está 22.200. Hoje vi 22.200. 26, né? Veja lá. Do Caixa, quanto é que era antes, quando emitiram? Uma coisa que você compraste a 5, já está a 11 mil. Agora imagina se você compraste de 1 milhão. Quer dizer, tu tens várias alternativas para você crescer na vida. Sobre investimento. Não é só comprar cabelo na Índia e vender ali. Tá bom, é uma fonte, mas não se concentra tudo lá. Diversifica os teus investimentos. Tu tens que aprender a diversificar. Não fica só no mercado informal. Entra também no mercado formal. Compreenda como é que funciona. O que é que eu tenho que fazer para deixar uma parte do dinheiro lá? E vai acrescendo, vai acumulando mais título. Conheço um senhor. Ele tornou-se milionário só nisso. Em tomar empréstimo aqui, comprar títulos. Naquela altura, as taxas de juros eram muito baixas. Ele é bom, como tem influência com os PCA, negociou uma taxa muito baixa. Lhe dão 10% de taxa. Imagina que ele recebeu 200 milhões. Compra títulos que estão a lhe render 20% por ano. Há uma taxa de 10% que ele paga de crédito. Ele não paga o crédito, quem ele paga o crédito é os títulos. Ele só está à espera. Depois de 5 anos é meu dinheiro. Um dinheiro que ele não fez esforço. Pegou 200 milhões, negociou a taxa de juro, não abriu aquela... Ou seja, pode abrir uma empresa pequena, já existe. Tem uma empresa dele grande que vende, que produz bloco. Vai no banco, lhe dão 200 milhões. Quando vocês vão vir visitar a empresa, vão ver, está mesmo a produzir. Mas aquele dinheiro ele pegou, comprou obrigações. Negociou a taxa de 10%, está a receber 20%. 10 te paga, 10 fica para ele. Depois de 5 anos, 200 milhões é dele. Depois, aqueles ali são ímpios, aquele dinheiro é de feitiço. Não. Não é dinheiro de feitiço. Porque nós, aquilo que nós não conseguimos, chamamos feitiço. Pensamos, todo ímpio pegou feitiço para ter dinheiro. Dinheiro fácil assim. Não. É por isso que as nossas igrejas falam mais de Satanás, de bruxaria. Por quê? Porque não têm conhecimento sobre as questões financeiras. Se eles aprenderem a investir, você vai notar haverá uma independência financeira. E pouca história de bruxaria aqui, bruxaria ali, bruxaria ali. A força da bruxaria chama-se ignorância. Aonde abunda a ignorância, a feitiçaria abunda. Alguém está aqui comigo? Então, o investimento é essencial. E não concentra os teus investimentos numa coisa só. Diversifica, pensa diferente. Mas todo investimento deve ser resposta das perguntas das pessoas. Ou seja, o que as pessoas querem? Versículo a seguir. Quando as nuvens ficam cheias, as chuvas caem. Uma árvore pode cair em qualquer lugar, em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Mateus capítulo... Mas ainda continua nesse versículo. 4. Quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fica bom, nunca plantará e nem colherá. Não, esse meu dinheiro não vou investir ainda. Não. Quem está à espera de bons momentos, nunca. Crises são melhores momentos para investimento. Você vai falar, tempo de crise. A pessoa está a fazer leitura dessa crise, estão a investir nesse momento. Vão construir o aeroporto naquela zona, né? Há sempre na televisão ou nas redes sociais, há uma empresa que vende terreno naquele lado, mas ninguém quer comprar. Se tu compras hoje 30 por 30, está valor de 1 milhão. Amanhã, quando o aeroporto passar para lá, não vai valer 1 milhão. Valorizaste aquilo. É uma questão de quê? Inteligência. Terrenos que as pessoas antes compraram em 1 milhão, conseguiram vender 100 milhões. Quando eu estava em Londres, o pastor Costa nos levou numa loja de roupa de um judeu.
Ele faz roupa para de vários homens, artistas que fazem filmes, vários, começou a citar que no filme do Brad Pitt, eu que fiz esse fato. Aquele cantor americano, eu que fiz aquilo. O que ele fez? Não, há pessoas que são inteligentes. Ele tinha um terreno no meio da cidade, comprou há anos, nos 80 e tal, em Londres, há muito tempo. O governo queria fazer um projeto lá. O dinheiro que ele recebeu. Vamos falar do pastor Ashimolo, em Londres. Como ele conseguiu o grande terreno que ele construiu a sua igreja? É isso, ele tem uma igreja numa zona em que o Estado queria fazer lá o aeroporto. Lhe pagaram dinheiro e lhe deram uma zona grande. Ele tem a maior igreja lá. Um lugar que comprou numa altura. Mas hoje, o Estado disse, não, vamos construir aqui o aeroporto. Ok, indemnização, foi muito dinheiro. Ele construiu a igreja grande, e lhe deram muito dinheiro na mão. Sempre as nossas mães dizem, compra casa, constrói tuas casas, coloca lá pessoas para arrendar. É a melhor forma de garantir, no momento de alteração, ou seja, subida de inflação, investimento em bens imobiliários é melhor. Imóveis é uma das maneiras de você manter a tua velhice. Imagina só, há coisas que eu falo, se eu soubesse isso há muito tempo, mas, bom, também não soube, agora já sei. Se um dia der certo, já vou saber. Imagina que tu acumulas um valor suficiente. Porque até os créditos vão até uma idade. A idade é um fator determinante no crédito que você recebe. Quantos anos tem, ele está a ver até que ano essa pessoa pode viver. Sim, porque nós demos, um analista de crédito analisa, chamamos que? Expectativa de vida não. A expectativa de vida não, como é que é? Diga, a esperança de vida do devedor tem 60 anos. 20 anos, essa pessoa já não está. Então, nós demos crédito até em função da tua idade. O que isso significa? Há decisões, como cristão, deves começar a tomar agora. Com 20 anos, com 16 anos, começa a educar-te financeiramente como fazer as coisas funcionarem. Porque amanhã a tua idade será fator determinante. Aonde um jovem de 30 anos recebe X milhões, você com 60 anos, já fica assim. Vamos dar só 5 anos. A prestação é muito alta, porque estão a ver a tua esperança de vida. Ou vão te exigir muitas garantias para minimizar o impacto do risco. Alguém está aqui? Então, tenta sempre procurar. Eu estava a dar um exemplo. Você compra as casas, vais tipo em Portugal, vai nas zonas tipo do outro lado do rio, não é? Do outro lado do rio, onde as casas são muito mais baratas. Tu só está a esquecer a zona de algumas províncias de Portugal. Você compra aquelas casas, reabilita muito bem. Você pode ganhar por quarto, não é por casa, por quarto. Por quarto, às vezes 400 euros. Por quarto. Se for no centro de Lisboa, primeiro para conseguir já é assim. É que você tem dinheiro, mas não tem que encontrar quarto. Às vezes você encontra quarto, dizem que não aceitamos filho, sou solteiro. Ou, não, vivo sozinho, mas com filhos não. Quer dizer, há condições. Mas agora imagina teres uma casa de 4 quartos, que era a lançada aí fora, endireitaste aquilo. É um dinheiro para todo sempre. Podes comprar aquilo a 100 mil euros, tá bom. Reabilita aquilo bonito, põe. Dinheiro para todo sempre. Se tens uma idade que o banco ainda consegue te financiar, te dá, entra com 80% do banco, ou 60%, ou no máximo são 80%, e você entra com 20%. O dinheiro que essas casas vão dando, esses quartos, você paga o teu crédito. Tu não tem problema, sabe que não, 5 anos depois eu vou ter. E se você subir as tuas rendas, você paga ou renegocia a taxa de juros no banco, a prestação. Imagina que as tuas rendas te dão 1.200 euros. E a prestação é de 1.000 euros. Você vai no banco e diz, não vou conseguir 1.000 euros. Já não tenho capacidade para tal. Baixa a minha prestação para 800. Porque eu quero ter 400 de lucro. Então, vou renegociar a minha dívida. O banco diz, não, fica a 800, eu fico com 1.200 no bolso. 800 tem no banco, 400 tem no meu bolso. Depois de 10 anos, a casa é minha. Não pago a ninguém. É um investimento, você morrer, teus filhos estão beneficiados. Porque os quartos sempre terão pessoa. Mesmo aqui em Angola. Tudo depende de quê? Da tua visão. Como é que tu queres investir? Investimento.
O nosso problema é investimento. Nós não sabemos como investir. Paramos só, vende feijão, vende aquilo. Tá bom, eu vendo feijão, vendo aquilo. Mas depois, tipo, há um pastor de uma das igrejas, CIP, a mãe dele, na rua 24 de janeiro, não é? 21 de janeiro, do Rocha, não é? 21 de janeiro. Onde está um banco Beza, tem mais de 4 armazéns grandes. Não sabe escrever, não sabe ler. Você que sabe escrever e sabe ler, nem um chimbeco lá. Não sabe escrever, não sabe ler. Tem 4 armazéns grandes. Com seus 70 e tal anos, tem dinheiro dele, gota a gota mensalmente. 500, quer dizer, pode ter 2 milhões garantido mês. Você com teu mestrado, doutoramento, nem só na FUBU. O teu problema é o quê? VX. Filho estuda no colégio do Talatona. iPhone 14. Mulher faz 4 vezes Dubai no mês. Dente, vai em Portugal, tu dente. Está a aplicar as unhas em Lisboa. Aqui não aplicam bem, amor. Aqui não aplicam bem. Você como sabe que no final do mês vai cair, mano. O peça está lá até. Mas tu não sabe que amanhã isso pode te complicar. Aqui, se isso acabar, tens filhos com vícios que você não vai conseguir controlar. Filhos, às vezes, mal educados, porque o pai lhes dá tudo. Normalmente, pessoas que têm dinheiro, se não educam meus filhos, tornam-se só Deus na causa. Mas se você aprender a regular o consumo, a valorizar o trabalho, a poupar e a investir, claramente será de geração a geração. Meus amados, vamos parar só de consumir. Vamos começar a investir. Investe na agricultura. Há um pastor congolês, Jean Bosco Kindombo. Sabe o que ele vende? Vende quizaca, acho que na Tailândia. Contentor de quizaca vão para a Tailândia. Acho que é isso que ele me dizia. Você está aqui a pensar quizaca só de comer, mas a pessoa que está a pensar quizaca para importar ou exportar. Alguém está aqui comigo? Eu não vou no Is, eu não vou naqueles matos, naqueles... lá. No Kwanzaa Sul vai lá fazer o quê? Provérbio capítulo 27, versículo 23. Acho que já... Alguém está a ser abençoado. Na quarta-feira vou ensinar como empreender, o empreendedorismo. Essa é a luta contra a pobreza. É mudar a tua mente. A melhor forma de combater a pobreza é mudar a sua mente. Cuide das suas ovelhas e do seu gado. O melhor que puder. Cuide. Versículo a seguir. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Meu tio é ministro. Não dura para sempre. Diz, cuide do teu pastor. Disse, cuida daquilo que é teu. O que você está contando do outro não dura para sempre. Aquela empresa, eu já comecei lá pequeno, não vai durar para sempre. Até os grandes bancos fecham. Há um adágio no mercado financeiro bancário, diz aqui, too big to fail. É muito grande para cair. Mas chegamos à conclusão, até os grandes caíram. Se os países podem falir, qual é a instituição financeira que não pode falir?
Há países que não conseguem pagar os seus créditos. Os credores têm que... Você vê, não, a China perdoou a dívida do Zimbábue. Você pensa que é perdão daqui? Não tem capacidade para pagar a dívida do país. Você não ouviu isso? Que perdoaram a dívida de um país. Porque o país não tem capacidade para resolver a sua situação financeira. Se países podem chegar nisso, qual é a empresa que não pode chegar? Alguém está sendo mesmo abençoado? Amém. Eu quero que depois de você acabar esse seminário, você tem que mudar. Vai nesses bancos. Tu sabes que não, tem um dinheiro que vendo isso, vendo aquilo. Tá bom, também quero colocar um dinheiro naqueles que o pastor disse. Se vocês falarem o nome, eu vou te dizer de novo. Bilhete de tesouro. Irmão Cosse, qual é a taxa atual dos bilhetes de tesouro? Tão baixa, mais ou menos. 8%. Mas um 8% teu, garantido. Durante um ano, imagina você aplicar 8% de 1 milhão. Um ano está lá, no final vão te dar. E as outras reajustáveis? 20%, 10 anos. Tu não tens pressa, comprei, guardei, não tem o preço daquele 1 milhão, vou ficar lá 10 anos. Tenho 20% daquele 1 milhão. E mensalmente tu tens um rendimento, você pode pôr juros mensais, rendimentos mensais. Pode falar, não, em 6 meses, não, me pagam então, ou semestralmente. Não tenho pressa. Outra diz, não, o valor que vai ser pago vai ser reaplicado de novo. Não recebo aquilo, reaplicam de novo. Quer dizer, você começaste com 1 milhão, como tiveste o rendimento, reaplicaram de novo aquele rendimento. Continuas a ganhar dinheiro. Até 10 anos, quanto é que vai valer? Diga ao seu irmão, você pode. Disse que pastor me motivou. Eu posso. Vamos mudar a nossa vida financeira. Meus amados, quero garantir vocês, por mais que você ore, ninguém prospera só com o consumo. Por mais que você, podemos entrar em jejum e oração aqui junto. Se você não entrar nesse lado da poupança, depois passar no investimento, vai ser difícil. Você vai pensar tipo que é o diabo. Está a me manipular. Há um devorador que é das finanças. E nós temos problema quando nós não conseguimos alguma coisa, lançamos aquilo no diabo. Como eu não consigo justificar a minha fraqueza, a falta de sabedoria, o diabo é o elemento mais fácil. Ele é que está a me fazer isso. Não. É a falta. Diz que o meu povo perde-se pela falta de quê? De conhecimento. Nem a falta das orações. Eu desafio você, esse ano, a mudar a tua mentalidade. Quando entramos no segundo semestre, devem ver, não, é um irmão Abel diferente, é um irmão Domingo com pensamento diferente. Não come tudo que entra, por favor, não gaste tudo que entra. Tu não terás sempre. Que ninguém te minta que você gastando tudo que entra. Eu sou filho de Deus, sou cabeça, nunca cauda. E nem fique parado. Se for vender feijão, vende feijão. Vender dendom, vende dendom. As zonas de dendom é um grande negócio. Tonou? É só cultura do povo, não palanca. A pele. O mais vermelho, né? Com molho vermelho, exatamente. Tipo, se eu tiver fome, aqui tudo está fechado, 1 hora, na rua do Palanca do sanatório, vou comer. Eu não tenho problema, só é saber o lugar certo, lá vou comer. Porque naquela hora alguém está a fazer catato. Alguém está a fritar macaiabo. Está a girar a fúmbua. Está a bater o fungo. Porque há pessoas que comem. Sabem que não vou abrir meu negócio. Há pessoas que
dormem durante o dia, 18 horas abre o negócio. Você ramamamama em casa, ramamamama, xanda, porta abriu, porta abriu, porta abriu. Hoje, eu não aceito muitas das coisas. Nem tudo funciona com oração. Não, eu não acredito nisso. Tudo é oração, eu não acredito nisso. Tudo é oração. Não, eu não acredito. Não acredito. Muita gente não ora, tem muita coisa. O meu de 24 anos com muita engenharia financeira. Em casa, ele ganha dinheiro em casa. Só não tive tempo. Estava em Lisboa. Há um rapaz que estava cá em Angola. Está em Lisboa. Atualmente, ele trabalha com a... É tipo um dealer. Dealer é tipo... Qual é o termo mais baixo de dealer? É vendedor, não é? Ele compra ações, vai vendendo. Às vezes até entra numa plataforma, ele negocia câmbio. Quando o câmbio sobe, vende. E tudo faz em casa. Disse, pastor, você pode começar com 500 euros. Só que aquilo consome tempo. Tu tem que estar em casa mesmo a ver as flutuações do mercado. Não, vou comprar agora as ações dessa empresa, está a baixar, vou comprar. Mas ele ganha, disse, pastor, posso ter 1.500 a 2.000 euros em casa. Começou com 500, começou a subir, começou a entrar nos cursos, começou a aprender. Me mandou os cursos uma vez, fiquei até as 2 a ouvir um brasileiro que é muito bom nisso. Mas você vai ver com 30 anos, anda com carro, esse dinheiro de feitiço. Não, não é dinheiro de feitiço. Eles sentaram, começaram a ver como ganhar dinheiro. Se nós começarmos com essa mente muito fraca, os muçulmanos estão a ganhar terreno. Você vai em países, quem compra grandes salões são muçulmanos. Você vê igrejas cristãs, são pequenas. Muçulmano compra 4 casas, 1 milhão. Quem compra é um muçulmano. Nós só somos cristãos, temos o Espírito Santo. E depois disso? E depois disso? Disso o mundo geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. Não é só manifestar na língua, é até financeiramente. Não. Nem não podemos enfraquecer a igreja. Não. Não podemos. Desafia-te a ser diferente. Pensa sempre que só com o consumo você nunca vai ser próspero. Quando eu falo de prosperidade, estou a falar de prosperidade financeira. Dinheiro. Não quero colocar, você nunca será rico, não. Mas tu não terás liberdade financeira. Será sempre dependente das pessoas. Eu dizia que queria falar um pouquinho sobre dívida. Só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Não faça dívidas desnecessárias. Por favor. Não faça empréstimo porque você quer casar. Empréstimos de 5 milhões porque tem casamento. Depois você vai pagar durante 36 meses. Não, você não é inteligente. Algo que tu vais ter um dia, nem um dia, menos de 4 horas acabou o casamento. Você faz um empréstimo, não. Se for apenas para sentarmos num restaurante, falar que vocês casaram, glorifica a Deus por isso. Não hipoteca o teu dia, o teu amanhã por um empréstimo, não. Como é que as minhas colegas, eu sou da alta sociedade, mas não tenho. Se aceita como você é. Combinam ele, a namorada ou noivo, vamos fazer um empréstimo de 10 milhões, o salão é 5 milhões, buffet 4, sei como. Mesmo 10 milhões não chegou. Vamos nas amigas, hipotecam. Quer dizer, você vê que o casamento acabou, mas a pessoa ficou triste. Porque quer desafiar a pessoa, quer lhes mostrar o local que andei com ele. Visto o meu véu, cheguei na igreja, mas o véu ainda até lá na esquina ainda está vivo. Queres intimidar quem? Vai lá, aluga-se vestido, paga-se 100, 50 mil, 100 mil, aluga o vestido, acabou. Não se mata. Para quê? Se não é para alugar o vestido de pastor, nos abençoa.
Mesmo de calção, eu vou vos abençoar. Vocês complicam a vossa vida desnecessariamente. Eu, se me der 50 mil para casar, vou tirar só 10, 40. Mas aquele dinheiro estava, nós demos 50. Casamos. Qual era o objetivo? Casamento. Casamento está aqui. De 10 milhões. Se fosse de 10 milhões é bom, mas pode ser de 5 mesmo, de 45 no meu bolso. O objetivo era casar. Faço coisa pequena com excelência. Ou de 1 milhão, com excelência. O teu objetivo não era casamento, então fiz. 45 milhões estamos a investir. Dívida, se tu tiveres dívida, não se mate, primeira coisa. Ninguém entra preso porque tem dívida. Ninguém é preso porque tem dívida. Qual é a primeira coisa que se faz quando tu tem... Pastor, eu quero me livrar de... Já estou nas dívidas. Senta primeiro. Quais são as minhas entradas? Ou seja, as minhas fontes de receita. São esses. A minha dívida é de 1 milhão, as minhas fontes são de 300. Mas só que nas tuas fontes tu também tens família. Em vez de você renegociar uma dívida até 300, renegocia a dívida até 150. Diz, vou pagar 150 mês, se vai durar 10 anos, estou a pagar, mas 150 estou a conseguir viver com a família. Mesmo com banco, se a tua situação financeira naquela altura dava para você pagar 500 mil como prestação bancária desse crédito, atualmente tu não tens como. Vai lá renegociar a dívida. Todo banco, que é banco é entidade de bem, vai aceitar renegociar a tua dívida. Apresenta os teus motivos. Mesmo para a empresa, faça um plano de investimento. Olha, nessa fase nós não temos, mas se vocês nos darem um prazo de 5 anos, eu pagar essa prestação, eu vou conseguir acumular isso. O banco aceita, tudo faz. Procura só um bom 4 Júlio João, vão te fazer aquilo nas folhas. Te põe nas folhas, te escreve em bom português e diz, vai lá dar. E aceitam renegociar a tua dívida e viva a tua vida sem você se matar. Não se mate por causa das dívidas. Mesmo que teu vizinho tem dívida de 100 mil, não lhe foge. Pior coisa de resolver dívida é fugir o credor. Não seja mentiroso, mas dá todo o credor, o que é que ele precisa? Satisfação. O que é que chateia o credor? Quando você não lhe diz nada, ele passa, tipo que você é maior do que ele. Vou te pagar, pá, vou te pagar, pá. Aquele já é caso de polícia. É melhor fazer declaração na polícia, a polícia que agora vai controlar. Mas se você chega lá, meu senhor, não tenho agora, mas está aqui o meu plano. Eu vou te pagar, dê-me só 3 meses. Depois de 3 meses eu vou ter dinheiro, vou começar a te pagar 100 mil quantas meses. Ele vai entender, é pessoa. Por mais que ele grite, se ir na justiça, vai dizer que o senhor, essa é a capacidade de endividamento agora, ou de pagar. Mais vale uma coisa na mão do que 2 a voarem. Claramente ele aceita e você continua a viver a sua vida, mas não renegocia a dívida até o nível das tuas entradas, ou seja, baixa sempre um pouco, porque você precisa viver. Não se mate por causa das dívidas. Amém. Não se enterra, não começa a mentir, não desliga o telefone. Dá satisfação à pessoa. Se naquilo que você disseste sabe que não está a dar, não chega lá até a data que vocês combinaram. 1 mês antes diz, olha, eu estava a prever isso, mas houve contratempo. Estou a prever, acho, não vou conseguir cumprir no mês de julho como estava combinado. Vamos rescalonar essa dívida de novo. Pelo menos só está a notar, essa pessoa vem para negociar, do que você começa a dar curva. É possível negociar as dívidas. É possível negociar as dívidas. Mas nunca negocie dívida até o limite das suas entradas. É um péssimo. Muita gente faz isso. Ele ganha 200 mil, diz o senhor, vou te pagar no final do mês 200 mil. E você vai viver como? Vais criar mais outra dívida na vizinha. Vizinha, dá sua texana. Sabe texana? Isso é nostalgia. Texana com fungo de milho quente. Vocês falharam bons pratos, bem rápido na caldeirada, vocês. Texana com fungo de milho amarelo quente. Só se come quente, não pode ficar frio.
Alguém está aqui? Mas alguém foi abençoado? Eu acho que temos que parar aqui. Começa a investir. Começa a poupar. Eu disse e volto a dizer, não maximiza os consumos. Por favor, por mais que o teu salário cresça, não eleva os teus hábitos de vida ao nível do teu salário. Você não vai crescer. Ganhavas 500, agora está a ganhar 1 milhão. Eleva toda a tua vida ao nível de 1 milhão. Não. Pelo menos só até 600. Guarda 400. Tenha sempre receita para guardar e tenha sempre uma parte para investir. É importante. Todo negócio, todo trabalho é digno de ser respeitado. Não fique parado pensando que as coisas vão acontecer porque tem promessas de Deus. Todos nós temos promessas, mas nós trabalhamos debaixo dessas promessas. Promessas não acontecem no vazio, meu amado. Se eu te falar que não, eu tenho promessa, Deus me disse, eu serei rico, terei dinheiro. Claramente todos nós temos. Ninguém Deus lhe disse será pobre. Ninguém aqui disse, Deus me disse serei pobre. Todos nós temos promessa que seremos ricos. Diga comigo, Senhor Jesus. Obrigado pela sabedoria. Eu fui destinado para ser próspero. E obrigado por essa preparação, Deus. Se o Senhor está me preparando, é porque eu serei próspero. Vou andar na prosperidade financeira. Haverá liberdade financeira em mim. Eu quero ser empreendedor. Eu quero empreender. Ajuda-me, Espírito Santo. Dirija os meus passos nos negócios certos. Comunica-me com antecedência. Até nos sonhos fala comigo. Em que negócio investir? Eu te peço em nome de Jesus. Amém.